Fala pessoal, beleza? Essa é a segunda parte do vídeo da máquina 28 aí, da Jigsaw, né? A gente fez a exploração no vídeo anterior da máquina e agora na pós-exploração a gente vai fazer, né, o buffer overflow lá naquele binário que está rodando dentro da máquina lá. Se você caiu nesse vídeo aqui e não assistiu os anteriores, né, aqui na descrição tem o link do vídeo anterior que mostra a gente fazendo a exploração da máquina, né, e pegando aqui esse binário que a gente vai explorar aqui. A gente consegue executar ele aqui, Game 3. Esse aqui é a máquina, a nossa máquina alvo onde está rodando esse binário aqui, ó. Então, agora que a gente, no vídeo anterior a gente fez o download, né, do binário aqui para dentro do nosso Kali. Então ele está aqui o Game 3 já, ó. A gente consegue fazer algumas análises nesse cara, né? Então, em primeiro momento aí a gente já fez uma pré-análise, né? A gente mandou aqui um file barra bin barra game 3. Ele já trouxe aqui pra gente então a informação que esse é um binário ELF, né, de 32 bits, né, um binário de Linux. Então, ele já mostrou aqui que ele está utilizando bibliotecas de sistema aqui, né, que são as shared libs aqui, né, as bibliotecas .so aqui dentro do sistema. Então e já mostrou aqui também que tá not stripped aqui o binário compilado, ou seja, a gente consegue ver informações de depuração nele também, né? Agora que a gente tem essas informações, e a gente já descobriu também que a gente consegue ter um segmentation fault aqui, né? Executando um monte de, de strings aqui, né? Vai chegar um momento que ele vai estourar o buffer ali e a gente vai receber então um segmentation fault. Ó, então, agora o que que a gente precisa fazer, né? Tem que analisar esse binário para entender em qual momento, né, que existe o estouro do buffer e a gente vai tentar fazer então alguma ação aí para conseguir um acesso administrativo nesse sistema, explorando esse binário aqui. Então, o que acontece? Geralmente no buffer overflow, você vai chegar no momento onde você vai, você vai fazer um jump ASP para você conseguir inserir um shellcode, né? E nesse shellcode executar aí comandos arbitrários dentro do servidor. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um buffer overflow do tipo return to lib, return to libc. O que que isso significa? Esse binário que a gente viu ali, que a gente fez o download dele aqui, ele utiliza libc, né, para fazer algumas ações dentro dele. Então, qual que é a ideia aqui? Esse blog aqui do SPZ está disponível aqui. Todos esses links estão aqui na descrição, do material de apoio para vocês. Então, aqui no blog dele aqui, ele explica bem certinho como fazer um buffer overflow, né, baseado em return to libc. Então, o que que ele faz aqui? Ele encontra um momento, um ponto de buffer overflow dentro do binário, e quando ele consegue fazer esse buffer overflow, ele procura dentro, né? Ele cria ali um padrão ali de quantos bytes você precisa para estourar o buffer e até o momento onde você consegue sobrescrever o EIP, que é onde vai ter o nosso retorno de saída ali, né? O EIP ele vai executar vai fazer alguma chamada aqui dentro, né, do sistema. Então, o nosso objetivo vai ser escrever dentro do EIP alguma instrução que esteja dentro da libc. Então, o que que ele fez aqui, né? Ó, ele na primeira execução do payload dele, primeiro ele abriu no GDB aqui e criou, né, usou o pattern create para criar um pattern com várias letrinhas aqui, né, para chegar até em algum momento onde ele consegue estourar o buffer. Aí depois ele utiliza o pattern offset para conseguir encontrar aonde foi o momento exato onde ele conseguiu sobrescrever o EIP. Então, o que que ele fez aqui na sequência, ó? Ele criou um exploit o começo da estrutura da exploit aqui. Primeiro ele vai testar, né, se ele está conseguindo realmente sobrescrever IP. Então, o que ele fez aqui? Ele utilizou o struct, que é uma biblioteca de Python que serve para converter uma string para um binário, né, dentro do script aqui. Então, ele criou aqui uma variável chamada buffer, ó, e essa variável buff ele está escrevendo 112 vezes a letra A aqui. Então ele identificou que com 112 vezes ele consegue estourar o buffer lá
e dar um segmentation fault. Então, o que que ele fez aqui? Na sequência, ele inseriu dentro desse buff aqui, né, mais um binário aqui, que seria uma instrução qualquer, né? Ele escreveu qualquer coisa aqui para conseguir testar de novo aqui no GDB se ele consegue, se realmente o valor do EIP aqui, ó, deixa eu aumentar mais a tela, se realmente o valor aqui do EIP é o valor que ele escreveu aqui. Então, a hora que estourou o buffer, realmente ele sobrescreveu com esse valor aqui, ó. Se você vê o EIP aqui, ó, né, o valor que está aqui é o mesmo que ele escreveu aqui embaixo, ó, que é o que ele escreveu na instrução aqui do começo do desenvolvimento do exploit dele. Então, depois que ele fez isso, né, que ele percebeu que ele consegue escrever dentro de EIP, aí ele pegou algumas informações de dentro do sistema do alvo lá. Então, dentro do binário que ele está explorando aqui, ele pegou alguns endereços de memória de algumas funções dentro da biblioteca do libc que ele vai explorar lá. Então ele pegou o endereço da função system, onde que está sendo executada lá para executar algum comando no sistema, né? Que no caso dele é esse número aqui. Então aí ele pegou depois da função system, ele pegou mais um endereço de outra função aqui que ele vai utilizar no exploit dele. E por último, a função de saída aqui do libc, né, para finalizar a execução ali do programa dele. Então ele somou tudo isso ao buffer que ele criou primeiramente lá e ele mandou sair isso, né, e virou uma string grandona, que é o que ele utilizou para explorar o binário que ele estava explorando aqui. E a hora que ele executou então essa string zona que ele criou aqui em cima com todas essas instruções como parâmetro no binário, ele conseguiu o acesso como root ali, né? Então o que a gente vai fazer aqui é bem parecido com o que ele fez aqui, ó. Então ele está utilizando o subprocess para importar a libcal aqui, por quê? Porque aqui embaixo ele vai utilizar a libcal para poder abrir o processo do binário que ele quer explorar. Então, no nosso caso, vai ser o /sr barra game3, que é o binário que a gente vai explorar. Então, daí ele importou o struct aqui, né, como a gente já viu ali em cima, colocou o endereço da libc, que é que ele vai utilizar como base aqui para o exploit, colocou o endereço dos outros binários que ele vai das outras funções que ele vai utilizar dentro da libc. Então ele somou tudo isso dentro ele fez ele concatenou tudo isso com a base dele aqui, que é o libc, e ele inseriu isso junto com o buffer aqui de 112 As aqui, né? São os 112 bytes que ele utilizou para estourar o buffer. Então ele somou primeiro o estouro do buffer e em segundo as instruções que ele quer que o sistema execute, né? Que o binário execute. Então depois ele utiliza aqui um laço para ficar tentando, porque tem um monte de lixo de memória dentro, ele vai tentando até chegar um momento que ele vai conseguir inserir as instruções que ele quer. Aí nessa sequência chega um momento que ele consegue, né, estourar o buffer e inserir as instruções ali, fazer o EIP retornar ali a instrução que ele quer, que no caso é o /bin /sh que ele utilizou ali. Então, no nosso caso aqui, como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos para a nossa parte prática aqui. A gente já fez o download aqui do Game3, né, que é o binário que a gente vai explorar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir ele aqui no GDB. Se você não tem o GDB aí no seu Kali, eu deixei aqui Deixa eu fechar esse cara aqui. Eu deixei aqui o link também do Git aqui para vocês baixarem o GDB e fazer a instalação certinho aí no Kali de vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai dar um GDB aqui para abrir o nome do arquivo, né, que a gente quer que é o game3. Então beleza, ele tá aqui dentro já. Se você der um run aqui, ó, ele já vai executar o game3, ó. Já trouxe aqui a mensagem que ele mostra igual lá no nosso alvo. A gente não vai debugar aqui no alvo, vai debugar, né, no nosso sistema, criar o exploit aqui no nosso sistema e aí na sequência a gente vai explorar lá no alvo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui dentro do GDB, deixa eu até sair aqui, deixar maior aqui a tela para vocês,
a gente utilizar a função pattern create para ele poder criar um pattern, né, com os bytes necessários ali para estourar o buffer, porque assim, se a gente for ficar testando na mão, né, como a gente fez na máquina anterior, onde vocês aprenderam um pouquinho sobre como funciona, né, o buffer overflow, aí não vai fazer sentido você ficar fazendo isso na mão, porque às vezes o binário que você vai explorar ele vai ser muito grande, vai ter que ser muito grande, né, o tamanho do buffer, você vai ficar colocando na mão lá até conseguir estourar. É melhor você usar as funções prontas aqui, né? Então se eu utilizar o pattern create, ó, pattern underline create, você pode colocar um número grande, sei lá, vamos começar com 100. Que nesse caso aqui eu sei que não é muito, né? Mas então o que, que ele fez aqui? Ele criou um pattern aqui, ó, com, com os 100 bytes ali que a gente precisa para possivelmente estourar o buffer. Então eu posso executar aqui, eu vou mandar um run aqui para executar o binário que a gente inseriu aqui no GDB, e eu vou dar um Ctrl Shift V aqui para colar esse pattern create que a gente criou ali, ó. Então nesse caso ele conseguiu aqui o segmentation fault, ó, tá vendo? E o que, que ele está mostrando aqui para a gente, ó? Que ele estourou o buffer, né? E que ele conseguiu até sobrescrever EIP também. Para a gente conseguir descobrir exatamente aonde ele sobrescreveu o EIP, lembrando que aqui que é no EIP que a gente vai inserir a instrução para ele executar o bin.sh, né, utilizando o libc que ele já está utilizando dentro desse binário aqui. Então, como é que a gente vai descobrir exatamente aonde que ele estourou o buffer? Né? A gente pode utilizar o pattern offset. Então, pattern underline offset. E a gente vai ter que passar o valor de EIP aqui, ó, que é esse valorzinho aqui, ó. Então, por que a gente vai passar EIP, né? Porque a gente quer descobrir exatamente aonde que ele começou a escrever em EIP, porque é aqui que a gente vai colocar a nossa instrução, né? Então, a gente passa o valor do EIP e ó, ele está dizendo para a gente aqui que ele conseguiu escrever em EIP com 76 bytes. Então, a gente sabe que exatamente com 76 bytes ele vai começar a escrever em EIP. Então, a gente já sabe aonde que a gente tem que inserir, né, a nossa instrução. Então, nesse caso aqui, a gente precisa voltar aqui no alvo para a gente conseguir encontrar algumas informações. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui dentro desse cara, né, a gente vai utilizar o LDD. Deixa eu voltar aqui na lib aqui, ó. Cadê o LDD? Aqui. Então o LDD ele vai mostrar para você, vai printar quais são as dependências, né, que determinado sistema tem. Então quando você roda, ó, por exemplo, ó, o LDD no barra bin ls, ó, ele está mostrando todas as dependências do ls, né, e ele mostra aqui também o valor aqui dentro dos registradores aqui, né, onde que ele alocou qual que é o valor em hexadecimal aqui desses caras, né? Que é o que a gente vai utilizar para passar como instrução ali para o nosso exploit. Então a gente vai utilizar o LDD para conseguir aqui dentro do nosso alvo descobrir quais são, né, os endereços ali, como que é o endereço da instrução que a gente quer utilizar. Então eu vou dar um LDD barra bin barra game 3. Então ele está mostrando aqui, ó, que ele está utilizando na libc, ó. Tá vendo? Ele passou aqui o endereço em hexadecimal aqui, né, da libc, e tem outras bibliotecas também. O que interessa para a gente é a libc, porque dentro da libc a gente vai conseguir utilizar o system, né, vai conseguir utilizar a gente vai conseguir dentro do system escrever daí para ele abrir o barra bin sh, por exemplo. Então a gente copia esse cara aqui e a gente vai anotar aqui que esse cara é a nossa base. Vou colocar aqui exploit, pode ser. Então a gente sabe que a nossa base do libc, né, tem está, né, se a gente chamar esse endereçamento aqui em hexadecimal, a gente vai conseguir utilizar a libc. Então a gente precisa descobrir mais algumas coisas também. Então se você der uma lida com calma no blog do carinha ali, né, aqui do SPZ, ele mostra que o que você precisa como é que você faz para pegar, né, esses endereçamentos aí. Então a gente vai utilizar o readelf,
ele é uma ferramenta que vai mostrar também da mesma forma como a gente utilizou o LDD aqui para ver os endereços aqui dentro do sistema, né? Ó, a gente já viu o caminho completo do diretório da libc aqui, que ele está utilizando. Então a gente pode usar o readelf com o parâmetro "-s" para a gente conseguir ver aqui ver todas as dependências aqui que tem dentro, ver todas as libs que tem aqui dentro da libc, né? A gente pode dar um grep system, porque a gente quer utilizar o system para poder chamar o /bin-sh. Então a gente consegue aqui, ó, pegar o endereço, né, do system. Tá vendo que tem outras funções aqui que não são exatamente system, a gente quer essa aqui, ó, system, né, @glibc. Então agora a gente sabe aqui que o endereço de system, né, é esse aqui. A gente pode colocar um 0x na frente aqui para ele ficar no mesmo padrão ali que o endereço do libc, tá vendo? Ó? Então vamos para o próximo. Agora que a gente já sabe qual que é o endereço de system, a gente precisa também do exit, né, para sair da função que a gente chamou. Então, um endereço de saída. Então a gente vai dar de novo um readelf aqui no mesmo lugar, só que ao invés de system a gente vai mandar um exit. Então, ó, o que a gente quer é esse aqui, ó, exit@glibc. Então a gente vai pegar o endereço dele aqui também. 0x e esse endereção aqui. Beleza. E agora que a gente já sabe, né, o endereço de saída também, a gente pegou a biblioteca de system. E no system a gente precisa passar o que a gente quer executar, né? Então não adianta a gente passar em hex ali o diretório do system, né? E passar como string o /bin/sh, que às vezes não vai rolar, né? Então nesse caso aqui a gente precisa pegar o endereço do /bin/sh em hexadecimal também. Então você pode dar um strings e utilizar as flags "-a", "-t" e o "x", né, para abrir a libc aqui também. E a gente pode dar um grep /bin/sh. Opa, passei errado aqui, ó. Juntinho, "-a", espaço "-t". Beleza. Então a gente pegou aqui, ó, o endereço do /bin/sh também em hexadecimal. Então a gente pode chamar ele de shell aqui, de sh, como você quiser. 0x. Como ele está bem menorzinho ali, a gente pode pôr mais um 00 aqui para deixar o byte nulo, né? E na sequência o que tem ali de bytes que determinam qual que é o endereço hexadecimal do shell, né? Do /bin/sh. Agora que a gente já sabe essas informações, a gente só precisa então escrever, né, o nosso exploit. Vou deixar isso aqui no cantinho, que essas informações são importantes para a gente, mas agora a gente tem que fazer mais alguns testes aqui antes. A gente conseguiu sobrescrever EIP, né, e a gente viu que utiliza 76 bytes para isso. Então a gente pode fazer um teste aqui para ver se realmente vai funcionar. E a gente então pode criar a gente pode criar aqui como a gente viu aqui dentro do paper aqui, né, do SPZ. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês, ó, como é que ele validou isso, né? Ele fez ele utilizou o struct aqui, então ele criou um buffer com 112 As aqui, que no nosso caso vai ser 76. Então ele utilizou o struct aqui para passar um endereço aleatório aqui de saída, que ele quer ver se esse endereço vai ser sobrescrito lá no EIP. Então a gente vai copiar esse cara aqui, a gente vai fazer exatamente igual. Chamar de batata mesmo, .python. Eu só vou alterar aqui, ó, o tamanho do buffer para 76, que é o tamanho que a gente viu aqui, ó. Então, quando a gente utilizou o pattern offset para ver em quantos bytes a gente conseguiu sobrescrever EIP, a gente viu que é com 76. Então, aqui a gente põe 76. E aqui, ó, onde ele está concatenando esse endereço aleatório aqui, a gente pode alterar ele. Ó, vamos colocar um monte de B aqui. Deixa eu salvar esse cara aqui. Não sei se eu coloquei o número certo de Bs ali, talvez dê cagada, mas vamos lá. Então aqui agora, ó, deixa eu só mover esse. Deixa eu ver. Eu vou ter que mover o batata
pro /tmp, porque a gente está debugando esse cara aqui lá no tmp. Então agora eu vou dar um run aqui, só que eu vou passar como parâmetro aqui, isso aqui é um acento agudo, tá? Não é uma aspa simples, Python batata.py, que é o arquivo que a gente acabou de criar. Ó, ele deu erro aqui, porque esse bbbbbb que a gente criou aqui não rolou. Deixa eu só alterar esse cara aqui e colocar o número certo de Bs ali para poder funfar. Espera aí, /tmp /batata. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu coloquei Bs demais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode pôr o que você quiser, tá? Não precisa ser B. Então agora ele conseguiu executar, porque agora eu botei o número certo de bytes ali. Tá vendo que agora ó, ele sobrescreveu o EIP aqui com BBBBBB? Então ele estourou o buffer, né? Deu o segmentation fault. E o endereço aqui do EIP, né, que é a base aqui a saída aqui da nossa stack, ele sobrescreveu com 0xBBBBBBB, que foi o que a gente mandou ele fazer ali em Python. Então a gente já viu, né, acabou de confirmar que está funcionando, né, a nossa escrita aqui em EIP. Agora que a gente sabe disso, então a gente precisa passar para fazer aqui dentro do nosso exploit, né, mandar ele escrever dentro de EIP as instruções que a gente quer, que a gente fez aqui o levantamento do que é qual que é o endereçamento aqui de cada coisa, né? Nossa base aqui em libc, e a gente sabe também o endereço de system, do exit e o endereço do /bin/sh. Então agora a gente vai escrever, né, o xpl.python. A gente vai escrever o nosso exploit aqui. Então nesse caso a gente vai utilizar, né, o subprocess porque a gente vai chamar esse binário, né, para passar os parâmetros, então a gente vai utilizar o subprocess para isso, vai utilizar a função call para chamar o processo. Então eu vou dar um from subprocess import call para importar, né, a função call ali para a gente conseguir chamar o binário. A gente vai utilizar o struct também, então import struct, beleza. A gente já sabe ali que alguns endereços, né, que a gente vai utilizar para o nosso exploit aqui. Então, espera aí que eu preciso ler eles aqui de alguma forma. Aí. Então, a nossa base aqui, né, pro nosso exploit é a libc. Então, a gente vai criar a variável libc aqui. Ou você pode chamar como você quiser, de base, de qualquer coisa. E para ela a gente vai passar esse valor aqui que a gente pegou lá no alvo, que a gente sabe que é o endereçamento aí da libc. Então a gente vai criar uma outra variável aqui que eu vou chamar de system. Tem que colocar um underlinezinho ou qualquer coisa assim, porque system é uma função, né? Ele não vai deixar, ele é uma palavra reservada na linguagem, ele não vai deixar utilizar. Então a gente vai passar o struct aqui, struct.pack, porque a gente quer fazer a gente quer que a gente vai somar, né, esse valor do system com o valor do libc ali, porque depois que a gente somar todos esses valores vai ser isso que a gente vai passar como parâmetro ali para sobrescrever no IP. Então struct.pack, a gente vai passar esse mesmo carinha aqui como a gente passou ali no nosso teste, né? Da mesma forma que a gente utilizou o struct pack ali no teste para poder sobrescrever lá no IP, a gente vai fazer aqui da mesma forma, só que a gente vai concatenar o libc que a gente escreveu ali em cima com aquele valor, né? A gente vai somar o libc mais o valor do system aqui, ó. E a gente vai fazer a mesma coisa com a função exit lá, exit, vou botar um
struct.pack. A gente vai concatenar também o libc mais esse valor aqui do exit. A gente vai fazer o mesmo com o nosso bin.sh, que a gente vai chamar de shell aqui, mas você pode pôr o nome que você quiser também. Da mesma forma, né, somando o libc mais o valor aqui do barra bin.sh. Então a gente já tem aqui as nossas variáveis, né, que a gente vai utilizar para criar é o que a gente vai escrever dentro do EIP. Então, como é que a gente faz para estourar o buffer até chegar no EIP, né? A gente vai criar aquela variávelzinha buff aqui e dentro dela a gente vai fazer lá, vai escrever um A 76 vezes, né? Vezes 76. Você pode usar a letra que você quiser, não precisa ser A, tá? Só o que importa é que se esteja escrevendo algum byte 76 vezes. Então, se você botasse um byte nulo ali, por exemplo, ele ia funcionar do mesmo jeito. Então, a gente vai concatenar agora com esse buff aqui, essas strings esses valores que a gente escreveu aqui em cima, porque ele vai virar uma string zona enorme, né? Primeiro ele estoura o buffer, depois ele escreve, né, os valores, assim como a gente fez na máquina anterior, né? Que a gente fez isso manualmente, agora a gente vai codificar. Então, ao invés de escrever simplesmente manipular uma variável como a gente fez no primeiro buffer overflow, dessa vez a gente vai sobrescrever EIP para ele executar alguma ação. Então agora a gente vai mandar aqui o buff mais igual para a gente pegar o valor do buff e adicionar nele, né, concatenar nele o system aqui, que é aonde está, né, o endereço de system que a gente escreveu aqui em cima. A gente vai fazer o mesmo para o exit, então buff mais igual exit e buff mais igual shell. Então o que a gente fez? A gente pegou a variável buff aqui. Dentro do buff a gente fez a 76 vezes a letra A aqui, né? Que seria o 76 bytes para estourar o buffer. Então a gente concatenou aqui a essa variável essas variáveis que a gente escreveu aqui em cima, que tem um endereço, né, para executar o que a gente quer. Que ele vai utilizar o system, vai utilizar o exit, né, e vai rodar o barra bin barra sh lá para a gente. Então agora a gente pode fazer um laço de repetição aqui para ele ficar executando isso diversas vezes, porque de primeira ele não vai funcionar, porque vai ter lixo de memória, vai ter um monte de coisa alocada em memória lá. Então você vai ter que ir tentando até ele conseguir estourar o buffer e escrever dentro do EIP para a gente o que a gente está querendo. Então você pode fazer aqui um laço de repetição, né? Eu vou utilizar o for i em range. Vou começar com 0 e terminar aqui, sei lá, em 512. Se não for o suficiente, a gente executa de novo. E dentro desse range, né? Opa, e dentro desse range, a gente pode ou não printar alguma coisa. Eu vou dar um print aqui para mostrar o buffer que ele está executando na hora. Então eu vou mandar aqui um testando. Opa, escrevi testeando. Testando, e eu quero que ele mostre para a gente o buff. Eu mandei converter para string para ele poder concatenar com essa string aqui e não dar nenhum erro na hora de mostrar para a gente, tá? Então, e aí depois disso, né, a gente vai criar uma função de retorno aqui. E aí eu vou chamar ela de A, sei lá, pode ser. E eu vou colocar nessa função de retorno, a gente vai dar um call, que é para chamar um processo, né, utilizando o subprocess lá. A sintaxe dele é assim, ó, aqui dentro você vai escrever o que você quer que seja executado. Então eu vou chamar aqui o barra bin barra game3, que é o binário que a gente vai explorar. Né? Opa, tem que colocar isso entre aspas. E vou concatenar isso vou concatenar, não, desculpa. Eu vou passar como parâmetro o buff, que é a variável que a gente criou ali para o estouro de buffer. Então a gente salva esse cara aqui. Eu vou copiar ele aqui e a gente vai executar isso lá no nosso alvo. Então aqui eu já estou no TMP aqui no nosso alvo, né?
porque aqui eu posso escrever, então eu vou escrever aqui file.python, que eu vou criar um arquivo em Python aqui. Aqui dentro eu joguei então, né, o nosso exploit que a gente desenvolveu ali. Então agora é só a gente executar ele, python file.py. Então ele está testando, ó, tá vendo que ele criou aquela string zona ali, ó. Às vezes ele consegue escrever alguma coisa, mas ainda não chegou, não conseguiu escrever todas as instruções que a gente quer no EIP. Ó, agora ele conseguiu escrever em EIP, ó, a gente conseguiu então aqui o acesso do BinSH. Então agora se eu for lá no barra root, gameover.txt, a gente conseguiu então, né, explorar aí o buffer overflow, o hatch to libc dentro desse cara, né? E assim a gente conseguiu então o acesso de root aqui. Então lembrando o que a gente fez aqui. A gente primeiramente entendeu que com 76 bytes a gente conseguiria sobrescrever EIP, né? A gente fez um teste para escrever o BBBBBBB aqui dentro do EIP e funcionou. Então a gente percebeu em que momento a gente conseguiria sobrescrever EIP. Dado esse entendimento, a gente utilizou os endereços de acesso para algumas funções dentro da libc, que a gente utilizou o system e o exit para sair ali daquela função e a gente mandou ele executar o barra bin sh, né? A gente passou o endereço em hex ali do barra bin sh também e ele retornou para a gente o barra bin sh. Então, aqui dentro do nosso exploit, ó, a gente passou esses endereços aqui, né, de hexadecimal dessas funções e do BinSH. A gente criou então uma variável com o buffer de 76 bytes aqui para estourar o buffer e começar a escrever em EIP. Então a gente escreveu dentro do EIP as instruções que a gente queria que ele executasse e a gente fez um laço aqui para ele ficar testando até o momento que ele conseguisse escrever. Então assim que ele conseguiu escrever, a gente conseguiu o nosso acesso de root aqui. Beleza? Espero que vocês estejam gostando das máquinas aí. Só tem mais duas, né? A última aí promete ser bem mais difícil do que as outras. Essa aqui já foi complicada, as próximas agora vão ficar mais difíceis ainda. Espero que vocês estejam gostando do desafio. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no grupo. Aqui embaixo na descrição está todo o material de apoio para vocês entenderem tudo que a gente fez aqui, tá? Para vocês estudarem mais a fundo sobre o que a gente fez. E também tá o link da VM de amanhã. Então faltam só mais duas aí para acabar o desafio. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e quem não tiver inscrito, né, e finalizar o desafio só vai receber o certificado se tiver inscrito aqui no canal. E é isso aí, pessoal. Até amanhã. Falou!